Bem, desde que nós, algum tempo, mesmo antes da IPI do Ipiranga, nós já estávamos envolvidos com missões, né? O nosso coração sempre estava muito voltado para missões, nossa alma sempre esteve ardente, né, por missões, é algo que sempre nos comoveu muito e nós sempre trabalhávamos em missões, né? Assim, nos bastidores, trabalhávamos no Conselho de Missões, tínhamos contatos com missionários, né? Então, nós já trabalhávamos, assim, como eu te disse, na retaguarda, né? Sustentando as cordas, na intercessão, na mobilização missionária, né? E teve duas ocasiões que o Cornélio foi fazer viagem missionária de curto prazo, né? Transcultural, ele deve ter comentado com você na última live, né? E realmente voltou muito, muito impactado, né? Com o que ele tinha vivido, né? E testemunhado naquelas ocasiões e conversou comigo, né? Se haveria possibilidade de nós um dia irmos para um campo missionário, né? E eu disse para ele na ocasião, olha, eu vou orar, se for do Senhor, se não for coisa só do nosso coração, uma vez que nós estávamos tão envolvidos, né? E é um passo muito sério que você está dando, ainda mais no nosso caso, que foi um chamamento tardio, né? Eu já tinha mais de 40 anos, o Cornélio tinha quase 50 anos, né? Então, na altura daquele campeonato, era assim uma tomada de decisão muito séria, né? Então, eu orei, né, busquei o Senhor na palavra, busquei em oração, e realmente senti o mover de Deus, a direção do Senhor, querendo que nós separássemos um tempo das nossas vidas, servindo Ele num campo transcultural. Então, o Senhor, né, colocou isso no meu coração, daí, a partir disso, conversei com o Cornélio, falou, não, realmente, eu creio que é do Senhor, realmente, e foi assim que nós planejamos depois os passos seguintes. É isso mesmo, né? Nós trabalhávamos nos bastidores, como a Miriam falou, a gente tinha vindo já de uma igreja que tinha visão missionária, fomos para Ipiranga, que era uma igreja marcada pela história do pastor Oswaldo Prado, que sedimentou de um modo muito claro essa visão na IPI do Ipiranga, e mesmo quando ele saiu da igreja, a igreja manteve essa visão, não era uma visão apenas pastoral, mas era uma visão da igreja. Isso foi muito bom, porque o Conselho de Missões lá era muito atuante, muito forte, tinha um orçamento missionário também muito interessante, considerando uma IPI, por exemplo, né? Agora, assim, é o que a Miriam falou, nós trabalhávamos nos bastidores, né? Eu não somente pastoreava alguns missionários, né? Aconselhava, fazia um tutorial com eles em várias áreas, né? Mas eu também me envolvi com organizações missionárias. Então, eu fui presidente da ACMI, que é a Associação de Conselhos Missionários de Igrejas, é uma organização que não existe mais, ela foi absorvida pela AMTB, né, que é a Associação Missionária Brasileira Transcultural, né? E eu fui vice-presidente também da Associação de Professores de Missões do Brasil. E então, assim, a gente estava atuando, ajudava a fazer participava das comissões do Congresso Brasileiro de Missões. Então, a gente estava muito envolvido. E em 2004, nossa igreja, né, na época a IPI de Ipiranga, surgiu a oportunidade de fazer uma viagem de curto prazo para a Síria. E nós ficamos lá 19 dias, isso em 2004. Ficamos 19 dias assim, mapeando o país, né, fazendo alguns contatos na região e intercedendo, né? Ou seja, aquilo que era possível fazer nessa viagem de curto prazo, nós estávamos fazendo. E Deus falou de um modo muito claro comigo, não ainda de um chamado missionário, mas as coisas que aconteceram, né? Eu comentei com você na live anterior, eu tive visões, né? Deus revelações, momentos de batalha espiritual num nível que eu nunca tinha enfrentado ou realizado, foi muito marcante. E
depois isso, eu contei essas experiências na igreja, principalmente para minha esposa, para minha família, né? E isso ficou latente, né? E depois, em 2007, uma organização missionária espanhola me convidou para fazer um pastoreio de campo na Tunísia. Ia um pastor para pastorear os missionários de fala espanhola, né? Latino-americanos também que estavam lá, né? E eu para pastorear os missionários de língua portuguesa que estavam lá, né? Então foi uma experiência também fascinante, foi mais curto, foi uma semana que nós ficamos na Tunísia, e isso marcou também muito forte a minha vida, até que Deus foi falando, né? Deus vai provocando você, né? Nós temos um Deus provocador, né? E ele vai te provocando, vai criando, né, realidades, e ele espera então que você responda com fé. E foi o que a gente tentou fazer, né? Foi um passo de fé, como a Miriam falou, para nós foi bastante complicado, porque nós não estávamos assim como a maioria dos missionários que estão no começo da sua carreira de vida, né? Às vezes a pessoa com 25, 30 anos vai para o campo ou menos, né? E nós já estávamos assim maduros, né? Mais caídos do pé do que tudo, né? E também no apogeu, né? No apogeu pastoral, no apogeu familiar, né? Tudo correndo bem. Nós tínhamos, na época, né, nós temos a nossa filha, mas ela tinha nessa época, quando nós saímos do Brasil, ela tinha 8 anos de idade, né? Então, assim... 7. 7, desculpa. A Miriam é boa para data, então ela vai corrigindo aí todas as minhas interpelações. Então, ela saiu ela estava no segundo ano, né, da escola, e nós fomos, então, confirmando esse chamado. Foi difícil, porque nós não tínhamos sustento suficiente, rompemos com a igreja do Ipiranga, né? Eu cheguei para o conselho e falei, irmãos, eu tenho um chamado missionário e eu vou deixar o pastorado da igreja. Foi um momento muito marcante, porque até hoje me emociona, né? Porque é muito marcante, né? Você vê o conselho chorar por você, então é uma coisa que e você não está acostumado mais, né? Hoje você não tem mais esse tipo de relacionamento, né? No mundo que nós vivemos virtual, os relacionamentos também estão ficando bastante superficiais, vamos dizer assim, né? E foi muito marcante para mim, porque o conselho não queria que eu saísse da igreja, que eu permanecesse. Isso foi muito marcante, mas nós demos esse passo de fé, falamos, não, Deus tem um chamado, e não tínhamos sustento. Aí é evidente que a igreja do Ipiranga nos adotou como missionários, né? Mas nós tínhamos que levantar um valor, né, referente em dólar, para que você tivesse o sustento necessário para morar no Líbano, né? Então, por que no Líbano, né? Nosso primeiro objetivo seria a Síria, mas a Síria era um país, ainda é, né, um país muito fechado, um país muçulmano, um país com dificuldades de ter um ditador, né, que a gente também está se acostumando a ter. E aí a gente vai vivendo algumas estruturas, né, de não poder participar nesse país. Então, nós nos filiamos à CEPAL, né, como missionários transculturais. Fizemos Serviço para Evangelização na América Latina. Mudou o nome, não é mais esse nome, né? Servindo pastores e líderes. Foi uma mudança que eles fizeram, né, no nome já há algum tempo. E nós fomos a primeira leva de missionários brasileiros formados no Brasil, da CEPAL, né? Então a gente tem este orgulho também. Fomos a primeira família que foi para o Oriente Médio, né? Não temos notícia de ter outras famílias naquela região. Então a gente foi precursor nesse sentido junto à CEPAL, né? Já saímos da CEPAL também, porque éramos missionários transcultural. Nós não tínhamos um ministério alternativo para continuar na CEPAL, então nós nos desvinculamos também. E, como você sabe, eu voltando ao Brasil, continuei o meu ministério pastoral, né, pastoreando uma igreja local, né? Mas, assim, o que aconteceu? Nós começamos a levantar recursos, que eu creio que esse é o grande sinal, viu, Júlio, de que você tem um chamado missionário. Porque você quer, desculpa a expressão, talvez meio secularizada, mas você quer vender seu peixe, né?
Você quer mostrar que seu chamado tem consistência, né? Então você vai numa igreja, prega, e eu preguei em dezenas, quase centenas de igrejas, levantando recursos, né, para o nosso sustento missionário. E eu creio que esse foi o grande primeiro sinal de que Deus estava realmente na causa, né, que era uma comprovação do nosso chamado, né? Como Gideão, eu sempre fui meio gideônico, né, de colocar Deus em prova em algumas coisas, né? Então, a gente colocou Deus em prova nesse sentido, então o levantamento de recursos foi suficiente,